Olá, meu nome é Ricardo Moreira, eu sou AIR e produtor musical. Continuando então aquela saga das histórias do meu relacionamento de AIR com os artistas com os quais eu tive a oportunidade, a honra, o prazer de trabalhar ao longo da minha trajetória em gravadoras. Bem, então agora chegou a hora de falar de Seu Jorge. Seu Jorge é uma figura muito interessante, muito interessante, que enriquece qualquer relacionamento, seja interpessoal ou até mesmo profissional, que foi o meu caso, né? Seu Jorge eu o conheci já como artista e eu como AIR da Universal Music. O Seu Jorge, é bom que se diga, ele tem uma história que antecede a carreira dele, muito intensa e pode-se dizer dramática. Ele nasceu em Belford Roxo, ali foi criado em Belford Roxo, num lugar chamado Gogó da Ema. Ele brincava sempre com esse lugar. Eu no Gogó da Ema, não sei o que, do Gogó da Ema. Da mesma forma que o de Cro brincava com os lugares perigosos, né? Da onde ele vinha. O Seu Jorge, volta e meia, falava do Gogó da Ema e tal. E não é à toa, porque a infância dele foi uma infância muito difícil. 10 anos ele já trabalhava numa borracharia. Seu Jorge foi office boy, Seu Jorge foi marceneiro. Teve um irmão que foi morto em chacina, olha que coisa dramática. A família ficou esfacelada, o cara morou na rua 3 anos. Até que um belo dia ele deu a sorte de encontrar com o Gabriel Moura, que viria a ser companheiro dele no Farofa Carioca, que é sobrinho do Paulo Moura, e enfim, já estava mais entrosado no meio artístico carioca, e levou o Seu Jorge para o elenco de peças musicais e teatrais, onde se conclui que o Seu Jorge primeiro começou com a veia dele de ator e com a veia dele de cantor e intérprete, como que coadjuvando, né, na história dele como artista. E o Gabriel Moura, desde o primeiro momento, junto com ele, parceiro dele até hoje, ali dando, de certa forma, uma infra para que ele pudesse subsistir naquela época, porque ele ainda, depois de ter entrado nesses grupos de teatro da UERJ, ele ainda teve que morar por 3 a 4 anos no teatro, dormindo dentro do teatro, porque não tinha onde morar. Olha só. Então é muito importante entender da onde o Seu Jorge veio para entender alguns posicionamentos que ele tem, até políticos hoje em dia. É fundamental, então é muito leviano para qualquer um ficar se aventurando, é leviano para qualquer um ficar se aventurando a julgar qualquer pessoa. Então, quando você vai avaliar atitudes e comportamentos e até a estética, a obra, tudo do Seu Jorge, se não passar pela história de vida dele, além de estar perdendo um grande dado, então tem que ficar bem atento com relação a isso. Por causa de tudo isso que eu falei, o Seu Jorge veio a gravar o primeiro disco aos 28 anos, olha só, 28 anos é a idade, se você pegar a carreira do Jorge Benjor, por exemplo, ele já era conhecido internacionalmente na cidade. Então o Seu Jorge acabou por começar a carreira dele, não diria tardiamente, tudo acontece na hora que tem que ser, né? Mas em termos etários, ele realmente começou tarde a carreira dele. Ele poderia ter começado a caminhada dele, se ele fosse um filho da classe média, ele teria começado a carreira dele aos 18 anos. 10 anos depois ele começou a carreira dele. Por outro lado, ele já carregava uma maturidade que poucos carregam com 28 anos. Com 28 anos, Seu Jorge tinha sofrido na carne o suficiente em termos de racismo, em termos de preconceito, tanto racial quanto de parcela da sociedade de onde ele vinha, da base da sociedade. Seu Jorge morou na rua, a base da base. Só quem conhece morador de rua no Rio de Janeiro pode imaginar o que Seu Jorge deve ter passado por. Então, ele começou aos 28, mas com uma estrada humana, uma estrada de relacionamento, de conhecimento, porque também no tempo que ele morava em Belford Roxo, ele já carregava muita influência musical, muita convivência musical. Isso foi muito enriquecedor, mas logo depois disso ele foi jogado literalmente na sarjeta e teve que se virar, foi a lei do cão. Ele, para chegar até o primeiro disco do Farofa Carioca, Seu Jorge gramou muito, sofreu muito a ponto de eventualmente, aqui e ali, a gente sentir uma certa acidez na retórica de Seu Jorge, natural de quem sofreu muito.
E isso influencia na obra. Por um lado é ruim, por outro lado é bom, que deu um vigor, deu viço à obra do Seu Jorge. Então, aos 28 anos é que ele vinha para o primeiro disco. Mas antes do primeiro disco, vamos falar como é que começou o Seu Jorge. Depois dessa história toda que ele teve com o Gabriel dentro do grupo teatral, eles entrou para o Farofa Carioca em 1997 e logo depois já fazia shows. Eles já começaram a recrudescer aquela linguagem interessante, farofa, que misturava samba com rap, com reggae, com hip hop, funk, soul, aquela coisa carioca. Eu sempre achei, a primeira vez que eu tive contato com a obra em movimento do Farofa Carioca, eu comparei na minha cabeça com os Novos Baianos. A diferença é que os Novos Baianos usavam o samba visto de outro ponto de vista do baiano e um pouco do rock and roll, influenciado pelo Pepeu e pela própria influência Beatles, e todo mundo tinha mais de perto àquela altura. E o Farofa Carioca vinha a partir do samba, também mais com influências de soul, funk, rap, que era o que acontecia nos subúrbios do Rio de Janeiro. Então, todos no entorno do samba, cada um vindo de uma direção, anarquizaram de certa forma o samba, subverteram de certa forma o samba de uma maneira muitíssimo criativa. E eu comparo, sim, eu comparo o disco do Farofa Carioca com o Acabou Chorare. Eu acho que o Acabou Chorar está para a Bahia, assim como o Farofa Carioca está para o Rio de Janeiro. Eu acho que eles têm, os dois, repartem essa responsabilidade da subversão, no melhor sentido da palavra, dos estilos, fazendo aquele amálgama de influências que torna o poder de comunicação da obra do Farofa Carioca gigantesco. Tanto é que eles estavam no ballroom e chamavam já a atenção de um monte de gente. E o Leonardo Rivera, que era meu assistente de AIR, falou comigo, vamos embora ver. Eu fui lá ver, eu fiquei absolutamente chocado com aquela... Saí eletrizado, parecido com o choque que eu tive quando eu vi a Cássia Eller pela primeira vez. Eu vi aquilo, falei, aqueles 8 caras no palco, não eram 8, eram mais, mas aqueles caras fazendo aquele som, que não tinha um referencial muito claro em nada. Eu podia comparar, conforme eu fiz a comparação estética, sob parâmetros de como cada um usava o samba entre os Novos Baianos, mas não que eu tivesse ouvido aquilo em algum lugar. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Não era o som do Jorge Ben, não era o som do Bebeto, não era, porque tinha muito mais influências pós-anos setentistas, né, já dos anos 90 e tal. Então era uma coisa muito efervescente, muito louca, que deu um nó na minha cabeça. Eu voltei para a gravadora e falei, galera, vamos lá ver, porque o negócio é sério. Alô, povão, agora é sério, como diz o seu Jorge. Então fomos lá ver, levamos a diretoria inteira, Marcelo Castelo Branco, Max Pierre, que era meu diretor de AIR, o Edson Coelho, a Marcinha Santos, enfim, levamos todo mundo para ver e todo mundo saiu com a mesma impressão, que a gente tinha que assinar. A gente tinha era muito bacana aquela equipe era sensacional, a melhor equipe de gravadora que eu conheci de todos os tempos no Brasil. Então aquela equipe se falava muito, se entendia no olhar, era meio seleção de 82 e 70, a gente já sabia que tinha que contratar. E a gente tinha um poder sedutor bacana. O Marcelo Castelo Branco é um cara que, nossa senhora, sou presidente do fã-clube do Marcelo. O Max Pierre, super sedutor, o Edson Coelho, e todos nós eram muito simpáticos, de fato, eram muito simpáticos e empáticos os artistas. Os artistas gostavam muito da gente. E eu acho que eles já se apaixonaram ali por nós, e havia até uma gravadora que estava meio que disputando ali a contratação do Farofa, e já tinha dado presentes e tal, instrumentos para ele. Depois que soube que a gente contratou, mandou buscar de volta os instrumentos. Muito feio isso, mas enfim, isso aconteceu de fato. Depois eu vim saber com o seu Jorge mais tarde, eu nem sabia disso. Então ali naquele momento que o Farofa Carioca, o repertório do Farofa Carioca estava todo pronto, estava no palco, não tinha o que complicar. Tinha o que peneirar eventualmente, mas não tinha o que complicar.
já estava tudo ali, não tinha que fazer nada com Farofa Carioca, em nenhum sentido, nem em sentido de arranjo, talvez no sentido complementar, no sentido de arranjo de cordas, de metais um pouco mais elaborado, mas eles vinham com uma linguagem estética muito afinada, resultado da cabeça de principalmente Seu Jorge, Gabriel e o resto da trupe, a trupe de 6, porque eram 8 cabeças. E o Beni, o Carlos Beni, meu amigo, um puta produtor, batera, tinha sido batera do Kid de Abelha, tinha sido empresário e produtor do Biquíni Cavadão, um cara que a gente muito querido, que estava já muito próximo deles, que acabou por ser, que a gente achou natural que chamássemos o Beni para ser produtor do disco. E assim foi. Fomos para o estúdio, e já com aquele, conforme falei, com aquele repertório muito acertado e tal. Só que assim, gente, eram 8 cabeças. E sendo dois líderes claros, que eram o Gabriel e o Seu Jorge, e 6 cabeças. E assim, isso é uma opinião pessoal minha. Isso não passa por nenhum pensamento de nenhum dos 2, nenhum dos 8. O que acontecia ali era uma democracia, na minha opinião, desproporcional. Porque quando a democracia dá certo na arte, é quando existe representatividade. Se um vale 2, ele não pode valer 1. Né? Se a gente está falando que, na minha opinião, Gabriel e Seu Jorge valiam mais da metade do ponto de vista de cabeça estética, cabeça que pensa a linguagem, eles não podiam subdividir a democracia em 8. E era isso que na verdade acontecia. Então o Bertrand, que tocava metais, o cara do cavaco, o Wellington da percussão, enfim, todo mundo meio que opinava com o mesmo peso. Isso dava uma confusão gigantesca. O disco acabou tendo que ser muito negociado entre eles, e acabou que o Beni tentando contemporizar, acabou se interpondo entre todos, antagonizando, até que teve um momento que eu e Max tivemos que ir lá praticamente separar a briga, não briga física, isso não chegou a tanto, mas tivemos que separar um turning point, assim, parou no muro. Se a gente não intervisse, o disco não ia continuar. Então assim, o Beni acabou achando mais sensato sair. Ele saiu, a gente colocou uma pessoa de nossa confiança lá, que era o Alexandre Agra, para tocar o projeto, e na verdade ficamos eu e Max meio que produzindo, indo e voltando ao estúdio. Já tínhamos gravado bastante coisa, continuamos gravando na companhia dos técnicos, terminamos, e foi assim, não foi uma obra de igreja não, mas a gente gramou um pouquinho para terminar o disco, por conta de todas essas dificuldades políticas e essas ajeitadas que a gente tinha que dar no disco, organizar o poder, né? Mas enfim, depois o disco veio para nossa mão, principalmente para mim, que era eu que destrinchava um pouquinho isso tudo. ele veio cheio de samplers, para a gente autorizar os samplers, tinha samplers de anúncio do locutor da barca, tinha disco de piada, tinha o Repórter Esso, era muita coisa, tinha o Jair Rodrigues, acho que samba do Carioca, uma série de coisas que dá muito trabalho. Claro que essa linguagem fazia parte do caleidoscópio do Farofa Carioca. Não dava para falar, tira, não bota. Não, aquilo fazia parte. A gente correu atrás e conseguimos liberar. Mas foi, lançamos o disco. O disco era um disco denso, né? Um disco relativamente difícil. Tinha aquele tema Moro no Brasil, que era um tema muito bacana. Não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que faço parte do país. Inteligência é fundamental. E a inteligência era fundamental para entender aquele disco. E eu acho que a inteligência das pessoas que gostavam de MPB entendeu instantaneamente o disco, mas não era um disco mega popular, né? Era um disco que demandava muito tempo para se expandir, para se espargir, para todo mundo conhecer e virar realmente popular. Esse portão não se abriu. E o Farofa Carioca, como disse, eram 8, era muito complicado fazer show, era muito caro fazer show, era muito pouco dinheiro para todo mundo. Ele acabou por se desfazer daquele formato muito rápido, e eu lembro muito bem que depois o Gabriel, claro, tem uma carreira solo sólida, interessantésima, o Gabriel tem, Seu Jorge então nem se fala,
Mas o curioso é que quando a gente estava lançando o disco, nós estávamos fazendo um evento num espaço que a gente chamava de Universal Up, que a gente construiu em cima do terreno onde a gente fazia o Casa de Samba, construímos escritórios, em cima dos escritórios, o Universal Up, que era um palco para 300, 400 lugares. Fizemos ali um lançamento, uma audição, muito bacana, muito bem produzida para a imprensa, e eu lembro que quando a gente estava, eu fui à tarde para ver se estava tudo certo, o seu Jorge já tinha chegado, ele me chamou num canto, e o seu Jorge, a gente não tinha sequer lançado o disco, ele já vinha querendo conversar comigo sobre a carreira solo dele. Eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, falei, seu Jorge, mas a gente nem lançou o disco coletivo do Farofa e você já está falando de carreira solo, mas era assim mesmo, a cabeça do seu Jorge andava 120 por hora, entendeu? E ele já estava com 1000 ideias, 1000 projetos, 1000 coisas, e na verdade ele viria a construir a carreira solo dele a partir de 2001, se eu não me engano, com o Samba Esporte Fino, que é um bom disco também, apesar de que eu humildemente ainda acho que o melhor disco do seu Jorge ainda é o primeiro do Farofa Carioca, pela importância que o projeto teve, né? Então eu acho mesmo que o seu Jorge ele vai ter uma eterna luta entre, na minha opinião, nem sei se isso passa pela cabeça dele, mas eu estou falando da maneira com que eu vejo o seu Jorge, e não da maneira com que ele se vê, porque o AIR, eu falo de vez em quando aqui, o AIR é um pouco de psicanalista do artista, psicanalista musical. Ele não faz nada pelo artista, mas ele ajuda ao artista a raciocinar a própria obra e materializar a própria obra e eventualmente tira o artista de conflitos que prendem, que aprisionam e faz a matriz do artista se caminharem mais fácil, né? Então assim, eu acho que o seu Jorge vai ter sempre uma luta entre o seu Jorge intérprete e o seu Jorge compositor. Eu acho que o seu Jorge é um excelente compositor, é muito bom compositor, mas engraçado, né? Eu acho sempre que a obra do seu Jorge, e não é só do seu Jorge, as coisas que ele canta, salvo algumas exceções, podiam ser sempre maiores em relação ao potencial de intérprete que o seu Jorge tem. Recentemente eu encontrei o seu Jorge em Évora, aqui em Portugal, ele fazendo um show de voz e violão com uma guitarra semiacústica do americano, sensacional o show, e conversamos bastante no camarim, e seu Jorge já estava à procura dessa beleza, ele falava, eu acho que ele usava esse termo, uma beleza, ele estava querendo ficar mais perto da beleza, eu acho que ele estava sentindo isso de certa forma. O seu Jorge pode e deve continuar gravando o repertório dele autoral, porque é muito bom e ele consegue ser muito popular na pegada dele, e popular sofisticado, o que é muito difícil, eu sempre falo aqui, que o sofisticado, o simples é o sofisticado sem complicar, e o seu Jorge sabe fazer isso, mas ele também, na minha opinião, deve, talvez em projetos, talvez mesclando discos de carreira, deve olhar para coisas, buscar coisas do lado de fora, do entorno dele, para despertar essas outras belezas que aquela voz incomum que o seu Jorge tem, possa ter a oportunidade de decorar outras estéticas. Eu acho muito importante isso. Muitas vezes, toda grande voz, como é do seu Jorge, como é do Milton Nascimento, como era a do Emílio Santiago, ela tem um tapete vermelho que ela joga por baixo das canções, que às vezes as canções podem parecer mais fúteis na voz de na interpretação de grandes vozes. Então, às vezes, uma coisa que fica muito legal numa voz, sabe aquela voz muito normal, bacana, legal? Às vezes você pega esse tipo de voz, que é uma voz mais pro corriqueiro, pro normal, pro usual, mais pro cantautor, e ela fica em um determinado repertório, fica super bacana, e fica descolado, fica bacana. Agora, quando você pega uma voz tapete vermelho, como a do Milton, como a do seu Jorge, como a do Emílio, como a de outros, o repertório que essa voz canaliza
pede uma importância gigante. Então eu acho sempre, e com muito respeito, com muito amor ao seu Jorge, muita consideração à nossa amizade, que ele sempre, cada vez mais atente para isso e consiga canalizar com essa voz maravilhosa que ele tem, repertórios que possam tirar todo o proveito dessa voz. Eu torço muito por isso. Adoraria estar perto quando esse casamento entre a voz e a grande beleza, a maior das belezas, acontecer.